Ela seguiu para onde turistas buscavam beleza, mas muitas vezes encontravam apenas o silêncio do desaparecimento. A trilha às margens do rio San Miguel prometia cachoeiras e fotos, mas para Carina Lopes, justamente esse caminho virou a fronteira além da qual ninguém mais viu seus passos. Carina tinha 33 anos. Natural de Guadalajara, trabalhava como designer gráfica. Os amigos a conheciam como alguém enérgica, sempre pronta para partir. Em seu apartamento, as paredes eram cobertas de fotografias, não de pessoas, mas de paisagens. Trilhas nas montanhas, desertos, pores do sol no mar. Ela sempre dizia: prefiro lembrar de um lugar do que de um rosto. Essas férias, ela decidiu passar na Colômbia, um país com o qual sonhava há muito tempo. Seu objetivo era simples: uma caminhada até as famosas cachoeiras no departamento de Putumayo. O percurso, popular entre os fãs de ecoturismo, atravessava a selva, onde o rio San Miguel serpenteia entre rochas e desaparece na neblina. Nos guias, o trajeto era descrito como aventura para os preparados. Em fóruns, turistas compartilhavam fotos de respingos coloridos e desfiladeiros verdes. Mas nos mesmos comentários, às vezes surgiam alertas: cuidado, área perigosa, melhor ir com guia. Carina leu tudo isso, mas decidiu: o risco valia a pena. Sempre caminhava sozinha e a solidão lhe parecia não um perigo, e sim liberdade. Em Mocoa, pequena cidade no caminho das cachoeiras, hospedou-se em um hostel. O dono, um colombiano idoso de sorriso gentil, perguntou se ela tinha guia. Ela riu: dou conta sozinha, tenho mapa, celular e experiência. Ele ficou sério e disse: só lembre, o São Miguel nem sempre é acolhedor. A manhã da caminhada amanheceu límpida. O sol atravessava a névoa leve, a trilha começava logo depois da periferia da cidade. Carina seguia leve, mochila nos ombros, garrafa d'água, câmera na alça. Gravou um vídeo curto para os amigos. Começando o trajeto, 2 dias pela frente e uma das cachoeiras mais bonitas da América do Sul. Torçam por mim. Os primeiros quilômetros foram fáceis. Uma estrada estreita acompanhava o rio, o barulho da água marcava seu passo. À esquerda erguia-se a encosta, à direita se estendiam moitas onde reluziam aves coloridas. Ela tirava fotos, sorria para a câmera. Mas em 1 hora surgiram os primeiros sinais de alerta. No chão, marcas de botas grandes, pesadas demais para turistas. Nos troncos, cortes recentes de facão. Carina parou, tirou o caderno e escreveu: rastros de gente que não é turista, talvez locais. Sinto que há alguém adiante. Ela prosseguiu, mas seus passos ficaram mais cautelosos. Observava cada curva, escutava cada ruído. O rio ainda roncava ao lado, mas a mata parecia ter emudecido. Ao meio-dia, subiu um morro de onde se via o São Miguel. A água cintilava ao sol, a espuma branqueava lá embaixo. Ela parou para fotografar, mas a lente captou não só o rio. Mais abaixo, numa volta da trilha, moviam-se 3 silhuetas. Homens. Um com facão no ombro, outro com mochila, o terceiro carregava um galão plástico. Carina sentiu tudo se contrair por dentro. Sabia, nessa trilha não deveriam aparecer grupos com combustível e armas. Não eram turistas. Guardou a câmera depressa e decidiu esperar. Mas os homens subiram a encosta mais rápido do que ela imaginava. Em poucos minutos estavam diante dela. Pararam com calma, como se estivessem só indo aos próprios afazeres. Mas nos olhares não havia acaso. Um deles falou: de onde você vem? A voz soava em espanhol, mas com sotaque. Carina respondeu: de Mocoa, quero ver a cachoeira. Tentou falar firme, sem medo. Os homens se entreolharam. O do facão ajustou a correia e disse: aqui é perigoso, melhor vir conosco. A entonação não deixava escolha. Carina fingiu agradecer. Por dentro tudo protestava. Seu trajeto, sua liberdade, seus planos desabavam. Mas ela sabia, recusar podia ser mais perigoso do que aceitar. Foi atrás deles. A trilha voltou a descer.
Os homens andavam seguros, sem olhar para trás. Karina seguia por último, sentindo o coração martelar nas têmporas. Tentou traçar um plano, voltar, correr, mas entendeu, impossível. No caderno, quando eles se distraíram, anotou rapidamente: estou com 3 homens, estão me levando, região do São Miguel. Se me encontrarem, lembrem disso. O sol se inclinava, o ar úmido ficava mais pesado, as sombras se alongavam. Os homens saíram da trilha principal. Começaram a abrir caminho a facão em direção à encosta. Karina entendeu. A estrada para a cachoeira tinha acabado. Agora começava um caminho que já não pertencia a ela. Essa noite seria a primeira em que sua liberdade desapareceria de vez. Ela ainda esperava que tudo terminasse em um encontro casual, que aqueles 3 seguiriam seu caminho, e ela, o dela. Mas o segundo dia transformou a esperança em ilusão. Na trilha do rio São Miguel não existem acompanhantes por acaso. Se estão te levando, seu trajeto já deixou de ser seu. A noite após o primeiro encontro foi inquieta. Os homens pararam numa clareira pequena e acenderam uma fogueira. Karina sentou de lado, abraçando os joelhos, tentando não demonstrar medo. Procurava não pensar em quão longe da cidade estava. Uma ideia girava na cabeça. Ninguém sabe que estou aqui. Tentava memorizar tudo, o cheiro da fumaça, a disposição da fogueira, as vozes. Cada som virava marca em sua memória, como se depois pudesse repassar isso a outros. A manhã começou úmida. A chuva tamborilava nas folhas, a névoa rastejava no chão. Os homens desmontaram o acampamento depressa. Um ergueu o galão, outro ajeitou o cinto com o facão, o terceiro conferiu a mochila. Para Karina, um gesto mandando seguir. Ela obedeceu. A trilha se afastou do rio. O facão rasgava o mato, os galhos batiam no rosto. Cada passo custava mais do que no primeiro dia. Sentia as forças diminuírem, mas não podia reduzir o ritmo. Um deles virava a cada poucos minutos, e no olhar não havia paciência. Karina sabia, precisava deixar pistas, mas como? Pedra e lama não guardam palavras. No momento em que pararam para fumar, deixou cair discretamente um elástico de cabelo no chão. Um sinal minúsculo que alguém talvez notasse. Depois escreveu no caderno: deixei marca no quilômetro 12, elástico preto pequeno. Ao meio-dia pararam num riacho. Os homens tiraram comida, tortilhas, carne seca. Ung atirou um pedaço. Ela agradeceu, embora a comida pesasse na garganta. Bebeu água fervida no fogo e registrou mentalmente cada gesto. Um deles carregava o galão o tempo todo. Outro mantinha o facão na mão, mesmo em descanso. O terceiro parecia mais novo e a olhava mais que os outros. Ela tentou puxar conversa. Para onde estamos indo? O do facão olhou e respondeu curto: não pergunte. Soou como se aquela pergunta não devesse voltar a existir. Depois do descanso, seguiram adiante. Agora o caminho subia as encostas. As pernas de Karina pesavam. Tropeçou numa raiz e caiu de joelhos. Eles pararam. A ajudou a levantar, mas a mão foi áspera, como se erguesse um objeto. Ela agradeceu em sussurro e continuou. À noite montaram acampamento sob uma rocha. Karina notou. Faziam tudo muito rápido e preciso, como quem repetiu aquilo centenas de vezes. O galão ficou separado, perto do fogo. A mochila de um deles estava cheia de algo pesado e ele a mantinha sempre por perto. Ela tentou adivinhar o que havia dentro, mas entendeu, não era assunto seu. Quase não dormiu. Deitada sobre uma esteira molhada, escutava ruídos além do acampamento. Em certo momento, passos muito próximos. Abriu os olhos e viu uma silhueta. Alguém parado, olhando em sua direção. O rosto na sombra. Ela ficou imóvel. 1 minuto depois, a figura se afastou. Não sabia se era um dos seus acompanhantes ou outra pessoa.
Ao amanhecer, pegou o gravador e disse baixinho: "Segundo dia, 3 homens me levam, não sei para onde. Eu sou Carina Lopes. Se encontrarem esta gravação, saibam, não andei por vontade própria." Desligou o aparelho rápido e o enfiou mais fundo no bolso. No nascer do dia, partiram de novo. Dessa vez, o caminho acompanhava o rio. A água ruidosa não abafava a atenção. Os homens trocavam frases curtas entre si, às vezes riam. Ela captava palavras soltas: fronteira, noite, encosta. Toda vez que riam, Carina sentia frio. Entendia. Não riam de piadas, riam dela. Tentou pensar no México. Lembrou dos pais, dos amigos, de sua mesa de trabalho cheia de lápis e esboços. Essas lembranças a seguravam como âncora. Repetia para si: eu preciso voltar, preciso sair. De tarde fizeram outra pausa. Um dos homens pegou uma faca e começou a cortar uma corda. Fazia isso calmo, sem pressa. Carina olhava e entendia. Tudo ao redor seguia as regras deles, as dela não existiam mais. Tentou falar de novo. Sou turista, não tenho dinheiro, só queria ver a cachoeira. Eles se entreolharam. O mais novo disse: vai ver, mas não a que pensou. As palavras soaram como deboche e presságio ao mesmo tempo. À noite do segundo dia pararam numa clareira maior. A fogueira pegou forte, os homens comiam e conversavam. Carina ficou de lado. Pegou o caderno e escreveu a última nota do dia. Não vou para onde queria, mas ainda tenho esperança. Se encontrarem estes registros, saibam, eu tentei lutar. A noite trouxe outra vez inquietude. A selva roncava, mas o ruído não escondia passos. Às vezes parecia que outras pessoas circulavam ao redor do acampamento. Ela ouvia tosses, vozes baixas, mas quando olhava, ninguém. Ao amanhecer, seu diário se interrompeu. Ela achou que aguentaria mais um dia. Mas na selva da Colômbia, o terceiro dia sempre decide. Quem continua no caminho, sobrevive ou desaparece. Para Carina Lopes, esse dia virou uma fronteira. Seus registros cessam e no lugar de sua voz fica apenas o silêncio. A manhã começou com uma névoa espessa e pegajosa. As árvores pareciam fantasmas, o rio sumia atrás do véu branco. Os homens caminhavam seguros, como se soubessem cada curva. Carina sentia as pernas bambas, cada passo exigia esforço. Tentou respirar fundo, mas o ar era pesado. Um deles virou e disse curto: mais rápido. Ela acelerou, mas o coração batia tão forte que parecia audível a todos. Pensou: se eu soubesse que seria assim, eu... A frase morreu. Tarde demais. Ela já estava ali. Ao amanhecer, chegaram a um casebre abandonado. Tábuas podres, telhado quase desabando. Os homens entraram, conferiram. Carina ficou do lado de fora. Abriu o caderno e escreveu, com a mão trêmula: terceiro dia, no rio São Miguel. Comigo 3 homens. Não caminho por vontade própria. Depois, fechou o caderno e o guardou mais fundo. Quando seguiram adiante, a trilha sumiu. A mata ficou mais densa, cipós agarravam os braços, o facão abria a passagem. Carina entendia, agora iam para onde turistas não vão. Cada vez que tropeçava, um deles a empurrava com grosseiria. Ela rangia os dentes para não chorar. Ao meio-dia, chegaram a uma clareira grande. No centro, um monte de cinzas, resto de fogueira. O chão pisoteado por pés descalços. Os homens examinaram, trocaram olhares. Carina sentiu o medo crescer. Pegou o gravador e sussurrou: eles sabem que estou aqui. Ouço outros passos, não estou sozinha. Nesse momento, percebeu movimento. Na borda da clareira, uma sombra. Depois, outra, gente. Estavam entre as árvores, observando. Os rostos não se viam. Os homens agiram com naturalidade, como se tudo estivesse nos planos. Carina congelou. Quis gritar socorro, mas entendeu. Ninguém pretendia ajudar. Aquelas sombras não eram salvação.
Eram parte do que estava acontecendo. O caminho ficou pesado, as encostas subiam, o chão escorregava. Karina caía, levantava. A cada vez a apressavam. Por dentro, repetia: eu preciso sobreviver, eu preciso voltar. No fim da tarde, chegaram a um córrego. A água estava turva, nas pedras marcas frescas de pés descalços. Um dos homens se abaixou, tocou com os dedos e assentiu. Karina entendeu. Iam para um lugar onde outros já os esperavam. Ela se agachou junto da água e bebeu alguns goles. Depois pegou o caderno e escreveu: ouvi o riso deles, estão por perto. Não sei o que vem depois. Foi seu último registro. A noite caiu brusca. Os homens acenderam a fogueira, sentaram e conversaram. Karina deitou de lado, fingindo dormir. Em certo momento, ouviu um ranger. Alguém abriu sua mochila. Ela não se moveu. Depois, passos, vozes baixas. Não entendia as palavras, mas sabia, falavam dela. De madrugada, a chuva apagou os vestígios da fogueira. Os homens recolheram as coisas, mandaram seguir. Karina andava devagar, o corpo não obedecia. Sentia que as forças tinham acabado, mas não a deixavam parar. Ao meio-dia, chegaram a uma baixada. A névoa pairava rente ao chão. À frente, surgiram construções, algumas cabanas de folhas de palmeira. O ar era pesado, cheirava a fumaça. Karina parou, pegou o gravador e disse: eu encontrei a aldeia deles. Essas foram suas últimas palavras. A gravação termina em chiados e ruído. Dias depois, os socorristas encontraram apenas seu caderno e o gravador. A mochila estava largada na margem, nenhum outro vestígio. Seu caminho se encerrou onde começava território alheio. 2 meses após seu desaparecimento no rio San Miguel, não restava nenhuma resposta. A mata apagou trilhas, as testemunhas calaram e as autoridades quase não mencionavam mais seu nome nos relatórios. A história de Karina Lopes virou um enigma que assusta justamente por ter silêncio demais. Quando Karina não voltou a Mocó, o primeiro a se preocupar foi o dono do hostel. No quarto dela ficaram objetos pessoais, passaporte e parte do dinheiro. A cama estava arrumada, como se ela pretendesse voltar. 3 dias depois, ele avisou a polícia. Uma mulher do México não voltou do percurso. A partir daí, começou uma cadeia de buscas, em que cada tentativa só gerava novas perguntas. No primeiro dia, a polícia inspecionou a entrada da trilha turística. No livro de registro estava o nome dela, Karina Lopes, México, 33 anos. Última anotação, 9 da manhã. Depois, o rastro se perdia. Turistas que saíram no mesmo dia não a viram no caminho. No segundo dia de buscas, encontraram uma pequena fogueira a 5 quilômetros do início. O chão ao redor pisoteado, por perto, retalhos de tecido. Peritos não conseguiram confirmar se o tecido era de Karina, mas os agentes já diziam: ela pode ter saído do trajeto planejado. 3 dias depois, acharam seu caderno. Estava na grama, na encosta, as páginas borradas pela chuva. Em uma delas restaram palavras: estão me levando, 3 pessoas, em Costa Norte. Esse registro mudou tudo. Já não se falava em desaparecimento casual, mas em possível sequestro. Chegaram mais equipes da polícia e militares. Vasculharam as margens, lançaram drones, ouviram moradores. Mas a selva respondia com silêncio. Estradas levavam a lugar nenhum, vestígios se dissolviam na lama. Uma semana depois, encontraram a mochila, largada na beira d'água, presa nas raízes. Dentro, quase nada. Roupa, cantil, uma lanterna pequena. O gravador estava num bolso separado. Quando ligaram, soou a voz de Karina. Eu encontrei a aldeia deles. Depois, chiados e ruído. A gravação terminou. Esta descoberta foi a última evidência confirmada de seu trajeto. Depois vieram as versões. A primeira, oficial. Karina saiu da rota e não conseguiu voltar. Na estação das chuvas, a selva vira armadilha.
Lama, áreas alagadas, água contaminada, tudo isso pode drenar as forças. Mas essa versão não explicava nem a anotação no caderno, nem a mochila deixada com cuidado na margem. A segunda versão, acidente. Ela pode ter encontrado pessoas que a obrigaram a desviar, e depois seu caminho se interrompeu. Mas ficava a pergunta: quem deixou então seus pertences e por quê? A terceira versão, a mais inquietante. Ela cruzou com bandidos que atuam na região. Para eles, turista não é pessoa, é recurso, chance de ganhar dinheiro, intimidar, mostrar poder. Essa versão explicava muita coisa, mas faltavam provas. Os moradores falavam pouco. Alguém sussurrava que viu uma mulher com 3 homens na trilha. Alguém dizia ter ouvido gritos à noite. Mas ninguém aceitou depor oficialmente. Em Putumayo vigorava a lei do silêncio. Ali, falar alto é mais perigoso que calar. A família de Karina chegou à Colômbia 10 dias após o desaparecimento. Em coletiva de imprensa, o irmão disse: "Ela foi pela beleza, queria mostrar a natureza ao mundo. Só queremos uma coisa, saber a verdade." A mãe ao lado não conteve as lágrimas. As imagens rodaram todos os canais mexicanos. No México, sua história virou símbolo. Jornais escreviam: "Designer de Guadalajara desaparece na selva da Colômbia." Nas redes, criaram hashtags com seu nome. Amigos publicavam fotos: Karina nas montanhas, Karina com mochila, Karina no mar. Todos repetiam: ela não podia simplesmente sumir. Mas as buscas rendiam cada vez menos. Helicópteros sobrevoavam o rio, lanchas percorriam o São Miguel. Voluntários montavam barracas nas margens, e todo dia terminava igual, sem vestígios. Um mês depois, as autoridades anunciaram oficialmente: Karina Lopes consta como desaparecida. Para a família, isso não era a resposta. Continuaram a pressionar diplomatas, exigiram ampliar a investigação. O governo do México enviou nota à Colômbia, mas nada mudou. Nos relatórios policiais, restavam só linhas secas. Último registro no caderno. Último arquivo de áudio. Justamente esses 2 testemunhos viraram o centro das discussões. Pesquisadores diziam: são dados importantes. Jornalistas escreviam: é um pedido de socorro. Mas ninguém respondia à pergunta principal: o que aconteceu depois dessas palavras? Hoje, sua história continua em aberto. Em Putumayo, quase não se fala dela. Alguns sussurram sobre a mulher que foi sozinha às cachoeiras e não voltou. Uns acham que a levaram mais fundo na mata. Outros creem que seu caminho acabou às margens do próprio rio. Mas fatos não há. Para os amigos e a família, a verdade é o que importa. Continuam escrevendo cartas, fazendo atos de memória. Num dos cartazes lia-se: Karina foi em busca de beleza e encontrou o silêncio. Essa história não assusta pelo excesso de violência, mas por ter respostas de menos. O que aconteceu com Karina Lopes no São Miguel? Ela se perdeu na mata? Caiu nas mãos de gente que não queria testemunhas? Ou o rio apagou seus rastros de um jeito que já não dá para encontrar? Essas perguntas seguem sem resposta. E você, o que acha? Ela ainda tinha chance de voltar? Ou o caminho de volta desapareceu no momento em que encontrou aqueles 3 homens na trilha? Deixe sua opinião nos comentários. Histórias assim lembram que a beleza da natureza sempre caminha ao lado do seu lado mais sombrio.